Imagine ser um pai, um policial dedicado que há anos procura incansavelmente por seu filho desaparecido. Agora, imagine-se, no meio de uma investigação, você se depara com uma cena de crime e encontra uma pista inesperada, algo que te leva diretamente ao paradeiro de seu filho. Mas, ao chegar lá, a verdade que você descobre é devastadora, de partir o coração. Este é o destino de Carlos, um policial que nunca imaginou que a maior investigação de sua vida seria sobre seu próprio filho. Carlos era um veterano na força policial, conhecido por sua determinação e habilidade de solucionar casos difíceis. Mas, nos últimos 5 anos, ele se tornou uma sombra do homem que já foi. 5 anos antes, seu filho, Lucas, desapareceu sem deixar rastros. Lucas era um adolescente na época, um bom garoto com um coração de ouro, mas que se meteu com a turma errada. Desde o desaparecimento de Lucas, a vida de Carlos se resumiu a uma busca incessante por respostas. Cada pista, cada denúncia anônima, cada caso não resolvido era uma nova esperança e, ao mesmo tempo, um novo tormento. Nos últimos meses, Carlos estava trabalhando em um caso especialmente complicado que envolvia uma série de crimes relacionados ao tráfico de drogas na cidade. Uma gangue local estava se expandindo rapidamente, recrutando jovens para o tráfico e usando violência para manter sua autoridade. Um dia, durante uma operação, Carlos e sua equipe receberam um chamado sobre um tiroteio em um armazém abandonado na periferia da cidade. Ao chegar ao local, o cenário era sombrio. A porta do armazém estava escancarada e o cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Carlos e sua equipe se moveram com cautela, armas em punho, preparados para qualquer coisa. O local estava silencioso demais, exceto pelo som distante de passos correndo. No chão, havia marcas de sangue que levavam a um canto escuro do armazém. Quando a equipe se aproximou, eles encontraram um jovem deitado no chão, gravemente ferido. Ao ver o rosto do jovem, o coração de Carlos quase parou. Era Lucas. Lucas estava respirando com dificuldade, sangue escorrendo de uma ferida em seu lado. Carlos se ajoelhou ao lado do filho, seu coração batendo forte, seus olhos marejados de lágrimas. Lucas, filho, é você? Ele sussurrou segurando a mão fria do garoto. Lucas abriu os olhos lentamente, seus lábios tremendo enquanto ele tentava falar. Pai, eu sinto muito. Component placement, ele murmurou, antes de tossir violentamente, seu corpo sacudindo com a dor. Enquanto esperavam pela ambulância, Lucas conseguiu contar a Carlos parte da verdade. Ele havia sido recrutado pela gangue logo após seu desaparecimento, forçado a se envolver com o tráfico de drogas. Lucas tinha tentado escapar várias vezes, mas sempre era encontrado e levado de volta. Ele se tornou um prisioneiro do seu próprio medo, fazendo o que era necessário para sobreviver. Carlos estava devastado. Ele sabia que seu filho estava em perigo, mas nunca imaginou que Lucas tivesse se envolvido tão profundamente com o crime. Quando a ambulância chegou, Carlos segurou a mão do filho, prometendo que tudo ficaria bem. Lucas foi levado às pressas para o hospital, mas as palavras que ele disse antes de perder a consciência ficaram gravadas na mente de Carlos. Eu tinha que fazer algo, pai. Eu tinha que salvar alguém. Nos dias seguintes, enquanto Lucas estava em recuperação intensiva, Carlos mergulhou fundo na investigação. Ele queria descobrir o que Lucas quis dizer com aquelas últimas palavras. Ele vasculhou arquivos, interrogou membros da gangue e revirou cada pedra que pôde encontrar. Aos poucos, ele começou a montar um quebra-cabeça perturbador. Lucas não estava apenas envolvido no tráfico. Ele estava tentando derrubar a gangue por dentro. Carlos descobriu que Lucas havia se tornado um informante secreto para a polícia, uma jogada desesperada para se libertar e proteger outras vítimas da gangue.
Ele estava fornecendo informações cruciais para a polícia, ajudando a desmantelar a organização criminosa pouco a pouco. Foi por isso que ele estava no armazém naquela noite. Ele estava tentando resgatar uma jovem que havia sido sequestrada pela gangue. Determinado a acabar com a gangue de uma vez por todas, Carlos decidiu usar as informações de Lucas para organizar uma operação final. Ele sabia que seria perigoso, mas estava disposto a arriscar tudo para proteger seu filho e acabar com aquele ciclo de violência. A operação foi planejada com precisão cirúrgica e, na noite marcada, Carlos e sua equipe invadiram o esconderijo da gangue. O confronto foi intenso, mas com a ajuda das informações de Lucas, a polícia conseguiu prender todos os membros da gangue. No entanto, durante a operação, Carlos encontrou o líder da gangue, um homem frio e calculista, que segurava uma jovem refém com uma arma apontada para sua cabeça. Era a mesma jovem que Lucas estava tentando salvar. Carlos tentou negociar com o líder, tentando convencê-lo a soltar a refém, mas o homem estava determinado a não ser preso. Ele fez uma ameaça, dizendo que iria matar a jovem se a polícia não recuasse. Carlos sabia que não podia arriscar a vida dela. Então, ele tomou uma decisão desesperada. Ele abaixou sua arma e tentou se aproximar lentamente, mas o líder puxou o gatilho. Mas em vez de ouvir o som do disparo, houve um som abafado. O líder caiu no chão, sua arma voando para longe. Atrás dele, Lucas, ainda fraco, segurava uma pistola com as mãos trêmulas. Ele tinha conseguido escapar do hospital e seguiu a equipe da polícia, determinado a terminar o que começou. Ele salvou a vida da jovem, mas sua própria vida estava por um fio. Lucas foi levado de volta ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Carlos ficou ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão e rezando por sua recuperação. Quando Lucas finalmente acordou, ele olhou para seu pai com lágrimas nos olhos e disse: "Eu fiz isso por nós, pai, para que ninguém mais tenha que sofrer como nós sofremos." Com o fim da operação e a queda da gangue, Carlos sentiu um alívio imenso. Ele sabia que a luta de Lucas não tinha sido em vão. Lucas foi considerado um herói, sua coragem ajudando a salvar muitas vidas. A relação entre pai e filho foi restaurada e Carlos prometeu a Lucas que nunca mais o perderia de vista. Os dois passaram a trabalhar juntos para ajudar outros jovens a sair do crime e ter uma segunda chance na vida. Carlos aprendeu que, às vezes, a maior batalha que enfrentamos é aquela que travamos dentro de nós mesmos. E Lucas mostrou que a verdadeira coragem é fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra você.